Shalom, caros amigos, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Andrade, estamos aqui com mais um vídeo super especial para falar um pouquinho, né, pessoal, sobre a Torá messiânica, essa mesma, ó, a Torá messiânica. Deixa eu ficar aqui de ladinho assim, para você ver um pouquinho melhor. Então, a Torá messiânica, pessoal, para quem não sabe, é um material que eu elaborei há alguns anos atrás, né? É, Ao todo de vários anos estudando no judaísmo, né, messiânico, eu senti, né, a necessidade de um material como esse. Eu vou explicar melhor, tá bom? Esse material, a princípio, eu tentei publicar por outras editoras, tá? Por outras editoras, mas infelizmente não teve a, a devida atenção necessária para um material de tamanha magnitude, né? Até que nós conseguimos fechar aí com a editora Ebenezer, com um novo selo agora, que é a Edifique, tá bom? Então, nós vamos estar publicando, de fato, esse material, tá? É um material que vai ser de grande necessidade. Você não tem ideia das notas, as notas são explicativas, para solucionar de fato os problemas, né? Tudo aquilo que você vê que as outras Bíblias, principalmente, eu estou falando do Pentateuco, né? Da Torá em si, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, né? Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles, só para você ter ideia, de inicial, essa Torá ela tinha quase 10 mil notas. Foi necessário retirar algumas notas, porque tinha muita coisa. Nós pensamos até em dividir, lançar ela em fascículos, né? 1, 2 e até o 5. Pensaram em 2 também, mas fechamos um acordo em um volume só. E eu queria assim também, né? Então, essa Torá vai vir para sanar, né, algumas dúvidas, creio eu, e de cunho totalmente judaico, né? Você vai ver na minha explicação aqui que é totalmente judaico, cultura, costumes e tradições. Todos aqueles que estudaram comigo cultura judaica, não são poucos, né? São muitos. É, eles, de fato, receberão um prêmio, porque essa Torá será um prêmio, tá, para o Brasil e para as pessoas que irão estudar por ela, tá bom, pessoal? Eu estou feliz, né? Não consigo expressar tanto assim hoje, né? Eu estou meio ainda me recuperando de uma forte gripe, né? Mas nós estamos felizes sim, tá? E eu vou te apresentar aqui, primeiramente, a capa dela, tá? A capa dela, assim, em perfil, para você ver. Ó, essa é a capa da Torá, tá bom? Essa é a capa da Torá, tá vendo? Ela tem o nome Torá aqui, ó, que é o Tav, o Vav, né? O Resh e o Re, tá bom? E, tá vendo? Tem os sinais aqui. E aqui por dentro tem algumas palavras, tá vendo? Interessante. Então, aqui, ó, comentada versículo por versículo, é comentada mesmo, tá, pessoal? Nada de igual foi publicado até o momento, entendeu? De cunho messiânico, nada, tá? Bilíngue, hebraico, português, vai ter um texto hebraico. Eu vou te mostrar mais ou menos qual foi a sugestão de edição que eu mandei para a editora, e com transliteração. Essa vai ser uma das grandes novidades, tá? Que ela vai ter a transliteração, tá? E muitos querem, né? Como é que escreve isso? Como é que translitera? Porém, entretanto, todavia, vou te mostrar aqui, a transliteração é uma transliteração acadêmica, tá? É um pouquinho diferenciada. Ah, Leonardo, é difícil? Não é difícil, mas precisa um pouquinho de atenção, tá bom? Vamos lá.
que eu separei o material. Por que uma Torá para messiânicos? O mundo o mundo que envolve o judaísmo é realmente fascinante, tá? Pessoal, isso aqui é um material que não foi, já deixa eu falar para vocês, né? Porque às vezes tem algumas pessoas de má fé, pessoas que são difíceis, né? De engolir e de se fazerem engolidos, né? Então, esse material é um material que eu vou mandar para a editora, não corrigir e nem vou corrigir, tá? Porque não é meu papel, papel do editor, essas coisas. O editor ganha para isso mesmo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O mundo que envolve o judaísmo é realmente fascinante. As interpretações de cada texto nos fazem literalmente viajar nas riquezas do texto sagrado. Realmente, quem conhece um pouco dos comentários judaicos ou que já teve privilégio de participar de uma sinagoga, irá discernir o que eu estou dizendo. É maravilhoso ler o texto bíblico e ter a possibilidade de ter uma interpretação totalmente voltada para os costumes e a cultura daquela época. Costumes esses que mudam radicalmente a nossa visão dos textos, mais complexos, tornando-os, de certa forma, fáceis de serem interpretados e compreendidos, tá bom? Talvez o caro leitor, tá? Esteja se perguntando por que uma Torá para messiânicos? Simplesmente porque não há atualmente um material igual ou similar a esse que estamos disponibilizando para este público. Uma visão do texto totalmente messiânica, a qual evidencia e mostra claramente aquilo que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas que testemunham de mim, João 5,39. Então, o que nós iremos apresentar aqui é simplesmente o que Jesus falou. Ó, vocês aí, escribas, escrevem o dia todo o texto sagrado, mas olha, a Bíblia, ela testifica de mim. Eu estou falando do Antigo Testamento, Tanar. Então, tanto o Tanar, principalmente a Torá, ela testifica do Machia. E nós iremos apresentar isso com muitas e muitas notas explicativas, tá? Essa fala do Messias foi simplesmente cirúrgica, pois afirma que o Tanar e todo o restante instante relata sobre ele. A todo instante relata sobre ele. Essa fala do Messias, Yeshua, é um verdadeiro alento, porque faz qualquer leitor analisar o Antigo Testamento, Tanar, de forma diferente, sabendo que o Messias está presente nos textos do Tanar e principalmente na Torá, né? Baruch Hashem. A elaboração deste material surgiu mediante a necessidade do público messiânico não ter uma base escriturística da presença messiânica na Torá. Por incrível que pareça, não existe um material, ou seja, não existe uma Torá no mundo que enfoque a uma interpretação totalmente messiânica. É curioso, né? Não há. A Torá messiânica é um marco no rol literário de cunho messiânico. Além deste enfoque, trataremos de trazer muitos esclarecimentos e novas interpretações. Os textos considerados mais difíceis serão nossa prioridade. Não obstante, pretenderemos trazer um forte apelo linguístico. Pessoal, esse texto ele é totalmente voltado para o hebraico, aramaico e algumas línguas ali chamadas de semíticas, né? Vai ter interpretações a partir de hieroglifos, do acadiano e de vários outros textos, tá? Vai ser coisa maravilhosa. Vai ter grego, professor? Vai ter algumas partes em grego, sim, tá? Algumas definições em grego também, tá? Porque eu julgo necessário, mas vai ter um forte apelo linguístico, isso aí eu te garanto, tá? Bem como o estudo gramatical da língua hebraica, assim como o aramaico e os demais idiomas, né, que se fazem necessário para respaldar os argumentos abordados. Então, tudo aquilo que for necessário para respaldar os argumentos necessários serão utilizados nessa Torá. Para aqueles que desconhecem a língua hebraica, teremos um subsídio linguístico a fim de ajudá-los a poder ler e pronunciar
os temas escritos nesse suposto idioma. Isso facilitará ao leitor a mergulhar inteiramente no contexto original da Torá. O que é isso? Vai ter uma parte assim, como se lê as partes em hebraico, tá? E há um spoiler aqui fantástico, tá? Esse livro vai ter, tá? Uma breve, vou repetir, uma breve, não é uma gramática, tá? Da língua hebraica, tá? Mas é uma breve noções do hebraico bíblico para quem for leigo no hebraico, já começar a aprender e a ler alguma coisa. Professor, mas esse pouco que o senhor vai disponibilizar me permite ler? Com certeza, tá? Com certeza, tá? Então você já vai conseguir ler, transliterar aquilo que será colocado na Torá, tá bom? Mas desde já eu quero te dizer que eu não quero aprender gramática, não, eu só quero ler. Então você vai ler, entendeu? Do mesmo jeito, vai aprender do mesmo jeito, porque está tudo bem mastigadinho, como que a gente diz, né? Logo no início desse livro, trataremos de apresentar um forte aparato introdutório acerca do que é de fato a Torá. Além disso, apresentaremos a Torá de acordo com a divisão proposta do meio judaico há milênios, que é a divisão em porções. Isso mesmo, você sabe o que é paraxá? Então, nós dividiremos ela em porções, né? Aí tem a porção Bereshit, Noach, Lech Lecha e assim por diante, tá bom? Então, nós trataremos de fazer isso, tá bom? Dentro desse quesito, também iremos complementar com as Haftará. O que é Haftará? Haftará, vamos supor, eu falo de Bereshit, tem um texto nos escritos e nos profetas, Neviim e Ketuvim, que falam sobre esse texto, algo similar. Então, é usado também, tá bom? E possivelmente com uma concordância dos textos da Brit Hadashah, ou seja, além de você estudar as porções da Torá, você vai estudar o quê? Você vai estudar a Haftará, que é nos escritos, e vai estudar a Brit Hadashah. Então, você vai estudar toda a Bíblia só nessa Torá. Que coisa fantástica, né? No início de cada livro, trataremos de uma introdução importante e necessária e acrescentaremos um comentário versículo por versículo. Os comentários serão de cunho de método judaico, conforme o Pardês. O que é Pardês? Pardês é a forma de interpretação dos judeus, né? Aí é um acróstico, isso aqui é o P de Peshat, que significa literal, é o R de Remes, tá? Que significa, vamos supor, alegoria, parábola, algo do tipo, é o D de Drash, e o S de Sod, que seria a alta revelação, né? Ou seja, o método de interpretação judaica. Também traremos um resumo da Paraxá, com aspecto introdutório, um resumo da Haftará e um complemento na Brit Hadashah. No final de cada obra, ainda acrescentaremos as 613 leis, ou seja, no final dela, o leitor, tá? Ainda estamos decidindo se vai ser no final ou não, tá? As 613 leis, comentadas uma por uma, tá? Não vai ser aquele comentário exaustivo, já que já tem na Torá, tá? Apenas alguma coisinha. Então, as 613 leis. O texto em si traz o passuque versículo em hebraico, sua transliteração e sua tradução para a língua portuguesa. A transliteração que escolhemos para essa obra é uma forma mais acadêmica, contudo, dispomos de um material para realizar a compreensão e leitura. Então, também traremos a forma que o leitor fará essa leitura melhor para ele compreender o que ele irá ler, o que ele irá abordar ali, tá bom? Pelo que o leitor poderá notar, tomamos todos os cuidados para que essa obra fosse assimilada e compreendida pelos cultos, bem como os leigos, tornando esse material universal à disposição da compreensão de todos. Portanto, só nos resta desejar a todos uma ótima leitura e descobrir os tesouros das escuridades. Isaías, Yeshayahu 45, verso 3. E sermos iluminados pelo Ruach HaKodesh,
né, que é o Espírito Santo, né? Entender que o Messias sempre esteve ali. Que lindo, né? Para mim, essa frase é uma das frases mais lindas que já passou pela minha mente, né? O Messias sempre esteve ali, né? E você vai entender isso. Segue Abraha para os estudos introdutórios da Torá. Vamos lá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu lasok bedivrei Torá. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordenou que nós observássemos nas palavras da Torá. Moré, Leonardo Andrade, tá bom? Então, isso aqui vai ser a nota introdutória da Torá. Aqui, pessoal, para vocês, tá, está a... Como é que eu vou dizer? Deixa eu sair daqui. Aqui é a sugestão que eu mandei para a editora, tá? Aqui vai ser o texto, tá? Aqui é o texto em hebraico, ó. Tá vendo aqui o texto em hebraico? Deixa eu pegar uma caneta aqui para vocês verem, ó. Aqui é o texto em hebraico, tá vendo? Ó. Já que do outro lado é o texto já transliterado, tá vendo? Ó. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. והארץ הייתה תוהו ובוהו והושר על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. והיה אלוהים את האור כי טוב. Entendeu, pessoal? Então, por aí vai. Então, você já vai ter essa capacidade de ler a Torá. Que coisa maravilhosa. Embaixo, a tradução. Eu escolhi essa tradução. Ó, em princípio, vírgula, Elohim criou os céus e a terra. Aqui tem um mistério aqui, essa vírgula aqui, que nós estaremos explicando na Torá. Mas a terra era sem forma e vazia, o espírito de Elohim disse. Eu não sei se vocês gostaram dessa tradução que eu fiz, mas eu preferi assim, tá bom? Então aqui eu coloquei, tomei o cuidado para não cometer anástrofe, né? Primeiro o substantivo, depois o verbo, não igual no hebraico, é primeiro o verbo, tá bom? Aqui vai ser a introdução do livro, aí no caso Gênesis, tá bom? E aqui embaixo os comentários. Eu não sei se a editora, o editor ele falou que vai seguir algumas coisas assim, nessa característica. Então, ela vai ser nesse formato. Você imagina, pessoal, 1000 páginas, muitas notas mesmo, tá? É um material fantástico que certamente fará com que todo leitor, tá? Todo leitor ele possa compreender mais da Bíblia Sagrada. Então, isso fará com que todo leitor possa compreender mais e mais. Então, eu tive um conselho de um amigo, ele falou assim, professor, fala um pouquinho mais dessa Torá. Então, você imagina, né? Quase 10.000 notas. Eu tive que tirar algumas coisas. Então, o que você pensar de polêmico ali sobre Gênesis, sobre Êxodo, sobre Levítico, Números, Deuteronômio, pessoal, tá tudo aí, tá bom? Tudo aí registrado, tá bom? Vamos lá. Então, eu já falei que vai ter um aparato, um subsídio para noções de grego e hebraico, o que é a Torá, as ramificações desse nome, o significado desse nome. Essa introdução que eu acabei de ler vai estar inserida nela, porque é uma Torá para messiânicos, né? E vários outros aparatos também, tá? Toda a leitura e o serviço na sinagoga, que é a divisão em parashiot, né? Que alguns amigos gostam. Então, tudo isso vai estar nesse trabalho aí, tá bom? Eu espero que você goste, tá? Eu lembro que em 2019 ou 2018, eu já havia concluído essa obra. 2018, hein? Nós estamos em 2023. Eu já havia concluído essa obra. Porém, um amigo também lançou uma obra, né? Que foi, vou até repartir, foi o Braia Kibuka, né? Ele lançou a obra dele, que é a Torá comentada.
E eu fiquei sem jeito, assim, poxa, vou lançar agora também. Então, eu esperei, aí tentei ver com outra editora, né? Nós vemos com outra editora que queria publicar, mas não deu certo. Até que nós conhecemos a Ebenezer, e através da Ebenezer, a Edifique, que vai publicar esse material. Até que, enfim, né? Então, será de um grande benefício, né, para todo o público do Brasil. Tá bom, pessoal? Só uma coisa, para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá bom, pessoal? E, se quiser, estude com o professor Leonardo Andrade, tá bom? Lembrando que nós temos outros materiais, tá? Nós temos o Manual de Cultura, Costumes e Tradições, é um sucesso no Brasil. Iremos publicar também a primeira gramática de aramaico siríaco, tá? Encerto, com o Novo Testamento, e também o livro de Isaías, interpretação das profecias messiânicas à luz da cultura, costumes e tradições dos tempos bíblicos, tá bom, pessoal? Então, você não pode perder todo esse material, tá bom? Um abraço a todos, vamos para a bênção? Abrahot, vamos lá. Ivareheha Adonai veishmereha, Yeh Adonai panav eleha veroneca, Issa Adonai panav yasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Lehitraot, e até mais.